Nossa série de mensagens, nova série de mensagens, lavanderia, colocando as roupas sujas para lavar. Hoje a gente começa essa série interessante, né? Já pelo nome, lavanderia, porque roupa suja se lava em casa. É ou não é? Só que quando há manchas profundas, sujidades difíceis de serem retiradas, nós levamos a roupa para a lavanderia. Então, o propósito dessa série é abordarmos problemas que eu e você enfrentamos. Todos nós, em algum momento, nós nos encontramos na lavanderia. Todos nós, em algum momento, e vamos descobrir que as mesmas crises que talvez você já tenha enfrentado ou enfrenta, personagens e famílias reais enfrentaram e estão registradas aqui na Bíblia. Então, nessa série, a gente vai olhar para algumas famílias específicas da Bíblia que tiveram roupa suja para lavar. Lavanderia. Nós vamos, sim, lavar a roupa suja, compreendendo que o plano, o propósito de Deus para as nossas vidas vai além do aspecto individual da salvação, envolvendo também a redenção das nossas dinâmicas familiares. Então, hoje a gente vai conversar na dinâmica do casamento, mas nos próximos capítulos, nas próximas mensagens, nós vamos conversar sobre outras dinâmicas familiares, dinâmicas entre irmãos, dinâmicas entre filhos, dinâmicas entre pais, e vamos perceber que o plano de redenção de Deus para as nossas vidas alcança a nossa família, o nosso lar. Então, é uma série que eu sei que vai tirar a gente da zona do conforto. É uma série que eu sei que vai ali cutucar corações, a começar do meu. Então, se você está pronto para lavar roupa suja, abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 2. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 2. A partir do versículo 7, depois a gente pula do 7 para o 15, e segue uma leitura até o capítulo 3, verso 24. A leitura hoje será extensa para que a gente tenha um contexto do que estava acontecendo ali naquele texto, que talvez seja conhecido. Gênesis capítulo 2, verso 7, diz o seguinte: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Versículo 15. Agora 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Versículo 21. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão.
Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu a árvore, parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi? O Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos, seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com o sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Até aqui, feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus, Pai de amor, graças, mil graças nós te damos por essa manhã onde o Teu Santo Espírito nos trouxe como corpo e família, igreja, para ouvir a Tua palavra falar aos nossos corações. Ó Deus, Tu sondas e conheces o nosso coração e cada família representada aqui, ó Deus. E se há alguma coisa que seja para ser lavada, que ela seja purificada diante do Senhor. Que a gente tenha coragem de olhar para os nossos relacionamentos, para os nossos corações, nos arrependemos da desconexão, e pedimos que, através do poder da Tua palavra, a gente seja transformado, redimido, para que a gente viva uma dinâmica familiar que o Senhor tem para as nossas vidas. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Bom, lavanderia. A gente vai começar light nessa manhã. Vamos falar sobre casamento. Né? Tanto que o tema é tão light que o primeiro tema é esse. O primeiro inferno no casamento. Né? Como lidar com as crises conjugais. Por que inferno? Eu colhi o relato de uma paciente numa sessão de terapia de casal, e obviamente vamos reservar tanto o nome da paciente quanto o nome da psicanalista, e ela disse o seguinte, eu vou ler aqui para vocês. Estamos casados há 14 anos, mas nossa vida é um verdadeiro inferno. As brigas se sucedem, cada vez mais violentas. Na última, a gritaria foi tanta que o síndico mandou o porteiro ligar pelo interfone para nos alertar que outros moradores estavam reclamando. Meu marido me controla, me sufoca, reclama de tudo e não admite que eu discorde dele em nada.
Às vezes em que fico tão desesperada que perco o controle. O pior é que não conseguimos tomar a decisão de nos separar. Isso é um relato atual. Um relato mais antigo, e aqui eu quero colocar no slide para você, do Dr. Benjamin Barr Lindsay, que foi um juiz expoente lá em Denver, nos Estados Unidos. Ele fez o seguinte comentário: o casamento tal como existe é um verdadeiro inferno para a maioria das pessoas que o contraem. Isto é um fato indiscutível. Desafio quem quer que seja a chegar a uma conclusão contrária depois de observar a procissão de vidas arruinadas, de homens e mulheres infelizes e miseráveis, de crianças abandonadas que passam pelo tribunal. Uma declaração contundente. E nós estamos aqui, nessa manhã, para provar biblicamente que é possível, sim, chegarmos numa conclusão contrária a desse juiz. Mas antes, não podemos negar que ambas as citações que eu trouxe aqui nessa manhã usaram uma expressão verdadeiro inferno para ilustrar a relação conjugal. Embora o termo seja extremamente forte, e eu sempre desaconselho qualquer cristão a usar esses termos de é um inferno, você é um inferno, minha vida é um inferno. A palavra inferno, ela é traduzida como a realidade na qual se experimenta a completa e absoluta ausência de Deus. Então, infelizmente, por mais que as pessoas inconscientemente não saibam desse uso, pode sim ser que muitos casamentos desfrutem, ou não desfrutem, na verdade, mas vivenciam uma completa ausência de Deus. Então, em muitos lares e em muitas famílias, infelizmente, há uma espécie de inferno instaurado que leva a uma situação de caos e crise conjugal, onde o seu lar vive uma ausência de Deus, onde o seu lar vive um caos. E aí eu começo fazendo uma pergunta indelicada, mas que eu quero que você reflita no seu coração. Hoje o seu casamento é um verdadeiro inferno? Essa é uma pergunta a ser feita. Ai, pastor, muito forte, Não diria um inferno, mas quase inferno. Opa! Qual seria o caminho oposto? O seu casamento, o meu casamento, os nossos casamentos, os casamentos que virão, porque não se engane, você jovem, ou você que está numa situação que não está num casamento, achar que nessa manhã, essa mensagem não é para mim, não. Não, se você vier a contrair um casamento futuro, a mensagem é para você já, aqui e agora. É bom você ter essas ideias bíblicas, Qual é o caminho oposto? O seu casamento, por um acaso, foi desenhado para ser um inferno? Claro que não. Claro que não. O casamento foi instituído por Deus no paraíso. O texto que nós lemos se encontra no paraíso, o oposto de inferno, quando se há a completa presença de Deus. Por isso, nessa manhã, antes de analisarmos a resposta bíblica para as crises conjugais, eu quero te lembrar, marido, esposa, solteiros e solteiras, da razão teológica e existencial do casamento. A primeira coisa é observar que o texto que lemos faz parte da criação, faz parte do espaço de vida. E se você ler o capítulo 1, você perceberá um refrão ecoando: e Deus viu que ficou bom, e Deus fez a luz e viu que ficou bom, e Deus separou as águas e viu que ficou bom, e Deus fez a vegetação e viu que foi bom. É um refrão ecoando que tudo ficou bom, até que nós chegamos na única declaração do verso 18 do capítulo 2, onde o Senhor Deus declara: não é bom. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que Deus está afirmando aqui, em não ser bom, em toda a criação que Ele desenhou desde antes da fundação dela, era que não era bom algo chamado solidão existencial. Essa solidão existencial não é boa. Adão, como lemos no texto bíblico, olhava para todos os milhares de seres criados, mas não encontrava alguém que correspondesse à sua alma. Ele foi nomeando os animais. Nossa,
que ave interessante, que bico mais estranho, pelicano. Olha só, mas tem um parzinho com ele, então é a pelicana. Nossa, que bicho grande, alto, que pescoço maravilhoso. Girafa. Do lado dele, a senhora girafa. E nessa que ele foi nomeando, ele buscou, obviamente, alguém que se correspondesse a ele. E aí ele olhava para os animais e nenhum correspondia com ele. Assim, Deus decide criar alguém que completasse algo que a gente observa, uma inadequação existencial do homem. E olha que interessante aqui, somente a mulher pode auxiliar o homem a sair dessa solidão existencial. É ela que torna possível ao homem o que ele jamais poderia fazer sozinho. Jamais o homem poderia fazer isso sozinho. Eu vou frisar, sem a mulher, o homem é inadequado. Sem a mulher, o homem é incompleto. Sem a mulher, o homem não está completo, está em partes. E se ela o completa, então ela é parte dele, mas ao mesmo tempo, ele se torna parte dela, o que nos revela que Deus nos criou seres existencialmente relacionais. Às vezes você liga a televisão e aí você vê uma frase do tipo, porque eu não preciso de homem, porque eu não preciso de mulher, porque eu vivo sozinho, porque o mundo seria mais interessante se fosse um mundo só dos Kens, o mundo seria mais interessante se fosse um mundo só das Barbies, e cada um numa guerra, achando que pode viver existencialmente, relacionalmente, sozinho. Não pode. Não pode. Deus nos criou seres existencialmente relacionais, inadequados, que se tornam apenas adequados e completos na união. O homem, então, fica o quê? Aqui no texto bíblico, deslumbrado quando Deus entrega a mulher para ele. Às vezes a gente lê o texto bíblico muito rápido, né? Mas pensa quanto tempo demorou para Adão ficar nomeando aqueles animais. E ao mesmo tempo que ele nomeava, ele falava, não tem alguém para mim, não tem alguém para mim, não tem alguém para mim, né? No final do dia ele já estava até tentando, né? Tipo, encontrar alguém, leoa, queridinha, assim, daí o leão vinha fora, essa leoa aqui é minha, rapaz, não tem nada a ver com você. Aí ele falava assim, mas nossa, enfim, ele estava se sentindo só. Aí Deus apresenta para ele uma mulher. E ele exclama romanticamente, esta sim é osso dos meus ossos. Lembra que ele estava vendo vários animais, tipos diferentes, de configuração óssea? Ele falou, opa, essa sim é osso dos meus ossos, essa sim é carne da minha carne. Amor é poesia. Ele exclama de uma maneira romântica, amor é euforia, amor é alegria, amor é deslumbramento. Os cantores e poetas já diziam que o amor é até brega, mas ele é real. Adão está deslumbrado, e assim o próprio Deus institui o casamento no paraíso, porque é o próprio Deus que conduz a mulher até Adão. E Deus institui com as seguintes instruções contidas num único verso, que é o verso 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Deixe-me extrair 3 pilares aqui importantíssimos do casamento. O primeiro é maturidade. Eu frisei ali, deixar pai e mãe. Maturidade. Só se é possível construir um casamento sólido se os noivos tiverem a consciência de que precisam ter um nível de maturidade e autonomia para assumir responsabilidades próprias de uma relação, de cuidado, de amor, de auxílio, de sustento, de encorajamento e de liderança e auxílio espiritual. E aqui eu não estou falando que nós temos que estabelecer uma regra de idade biológica, com quantos anos ao certo alguém tem que casar, ou qual é o aporte financeiro mínimo para constituir-se um casamento. Não é esse o ponto bíblico é maturidade espiritual. Espiritual. Se um homem ou uma mulher não tiver a maturidade
de deixar a dependência emocional de seus pais, jamais conseguirá se unir plenamente ao seu cônjuge. Se ele está dependente ainda do papai e da mamãe, ou ela do papai e da mamãe, não consegue se unir ao seu cônjuge. Sabe o que acontece? O casamento vira um inferno. Porque não há uma união plena. Não há uma maturidade espiritual e autonomia. E o caminho oposto, nessa relação pais e filhos, eu vou dizer para vocês que é verdadeiro também. O que o pastor está querendo dizer? Vou explicar para você. Papai e mamãe, se você está criando teu filhinho e tua filhinha para vocês, poupando eles de toda a aflição, de toda a dificuldade, do mundo mal lá fora, criando eles numa bolha, protegendo eles com aveia, mel e carpete do apartamento, para o seu filhinho e para a sua filhinha, tão novinho, de 20 anos de idade, achando que eles são a sua herança, né? Faz uma postagem, assim, tira foto dele no Instagram, a minha herança, e não lê direito o Salmo 127, que diz que a herança não é sua, nem minha, é do Senhor, a gente só cria para enviar para o mundo e pregar o Evangelho, então o filho não é para a gente, é para a glória do Senhor. Se você está criando o seu filho assim, não como herança do Senhor, você, pai e mãe, será responsável por arruinar o casamento do filho de vocês, ou arruinar a vida conjugal, porque sequer eles vão conseguir casar. Sim, eles não conseguirão ter uma vida conjugal. Por quê? Porque você criou um bebezinho da mamãe. E o bebezinho da mamãe, agora com 25 anos, ele não quer cuidar de uma esposa, ser um líder espiritual da esposa, ele não quer socorrê-la, seja com o entupimento de uma calha, ou uma barata que aparece na cozinha. Não, quando ele vê a barata, ele sobe na mesa e grita mamãe. Ele quer deitar no colo da esposa. Ele não quer uma esposa, ele quer uma mãe mais nova que tenha tempo para cuidar dele. A princesinha é a mesma coisa. A eterna princesinha da Disney e do papai. O papai mata o dragão, o papai protege, o papai é o melhor, o papai é o verdadeiro príncipe. Aí não tem príncipe que sirva por aí. E ela é a eterna princesinha, ela nunca será rainha. Ela quer ser a princesinha do papai. Ela não quer fazer 14 anos. Ela não quer fazer 15 espiritualmente, porque ela tem o papai e o rei em casa. Então, ao infantilizar os seus filhos, eles jamais estarão maduros para casar, porque casamento é para gente madura. Envolve maturidade. A segunda instrução que a gente vê no mesmo versículo bíblico é sobre aliança. Diz o texto bíblico: se unirá a sua mulher. A aliança. A aliança é compromisso. Esse anel que a gente tem aqui. Isso aqui tem um significado profundo. Isso aqui tem um significado teológico. Isso daqui não é aquele significado que... É bonito, né? O que os poetas dizem, não tem começo, não tem fim, ela sempre está girando. É bonito isso, não estou criticando e tal, mas o significado disso daqui é promessa. O significado disso daqui é palavra firmada. Isso daqui está nos nossos dedos, os dedos dos casados, para a gente lembrar daquilo que a gente prometeu, de partilhar a vida a dois. É a promessa de caminhar juntos, unidos no nós, não somente no dia de festa, de alegria e saúde, mas nos momentos tristes, difíceis e desafiadores. Por isso que nós não tiramos as nossas alianças em nenhum dia, porque todos os dias é dia de aliança. O que sustenta um casamento, entenda você, casado ou solteiro, o que sustenta um casamento, principalmente os mais novos, não é paixão, não é amor. Porque se tiver amor, a gente enfrenta tudo. Se tiver paixão, a gente vai conseguir. O que sustenta um casamento não é sentimento, é promessa. Porque o sentimento, ele oscila. Mas a promessa é firmada. É a promessa de continuar amando, mesmo quando eu não estou tão afim de amar. Mas eu prometo, eu vou amar. Porque eu prometi diante de Deus. É compromisso. E isso sustenta o amor. Porque se eu prometi amar, eu não tenho outra solução
a não ser amar. E amor na Bíblia é escolha. Amor na Bíblia é intenção. Não é assim, borboleta no estômago. A vida não é um filme do Crepúsculo, gente. Me desculpa informar isso daí. A vida não é um dorama. Você que está procurando seu Edward. A vida não é isso daí. A gente envelhece junto no casamento, a beleza se vai, a energia se vai, e o que fica? O que fica é a promessa de continuar amando, dia a dia, a nova pessoa que é refeita todos os dias por meio da palavra de Deus. Então é promessa, aliança é promessa de continuar amando em todos os momentos e circunstâncias da vida. A terceira instrução no mesmo versículo bíblico é esse, unidade. E eles se tornarão uma só carne. Aqui o texto bíblico fala do ato sexual, mas não se resume apenas ao ato sexual. E sim, o que envolve todo o ato do casamento, inclusive o ato sexual, que é a união mística de almas, que envolve todas as camadas relacionais. Essa semana eu não tive a oportunidade de rever esse vídeo, mas me passou pela timeline, assim, rapidinho, um vídeo de uma atriz, eu acho que foi a Carolina Dickman, falando, explicando numa entrevista por que ela não teve tantas relações sexuais por aí. Eu acho que ela não tem nenhum compromisso com a fé cristã, mas ela explicou e endossou a vida íntima dela, afirmando que o ato sexual é muito além do que o prazer, envolve uma questão espiritual. Em um momento ela fala assim, eu não sei se eu posso falar isso, ou se isso soaria estranho, mas ela falou assim, eu acho que tem até a ver com Deus, mas como que a gente coloca a palavra Deus e sexo ao mesmo tempo? A hora que eu olhei aquilo rapidinho, eu falei assim, olha só as pedras clamando. Ela está entendendo o que é a união conjugal, o ato sexual, escrito aqui em Gênesis, depois reafirmado por Paulo em 1 Coríntios, é uma união mística de almas, não é apenas sensação, são almas que se unem tornando uma só, é uma unidade em todas as camadas relacionais, envolvem a parte sexual, espiritual, emocional, psicológica, é dois que se tornam um, e que vai envolvendo no dia a dia a delicadeza no trato um com o outro, envolve no dia a dia elogios, palavras de encorajamento, a preocupação com o cônjuge, a preocupação, ei, você não está bem hoje, está tudo bem? Você precisa de ajuda? A escuta com atenção, casamento, unidade envolve escuta, o interesse pela alma do outro, uma vez que a alma do outro agora é a minha alma, a oração como um casal, porque se são dois que agora se tornam um, eles oram juntos, não somente nos momentos devocionais individuais, mas juntos, as brincadeiras que persistem, né, ao longo das décadas, as mesmas piadinhas, dá aquela risada, você continua fazendo isso, né, para descontrair, o auxílio nas tarefas comuns e diárias, porque quando você auxilia a sua esposa, você é um com ela, não é uma individualidade de tipo, eu estou aqui agora na hora da minha folga, mas sim o casal pensando junto. É uma unidade tão profunda que é um querer e sentir a alma do cônjuge cada vez mais constante, sua própria alma, porque o texto bíblico diz que dois se tornaram um. Esse é o casamento no paraíso. Agora olha para isso. Não, volta. Olha para isso. Esse é o casamento instituído por Deus, no paraíso. É essa a direção de Deus para a sua vida. Você quer saber o que você tem que fazer daqui para frente, se o seu casamento está em crise? Você já tira uma foto desse slide. É isso que você tem que colocar. É isso que você tem que aplicar. É assim que Deus instituiu o nosso casamento. Para você solteiro que ainda não pensou nisso, para você noivo que acha que é fácil, né? Tem noivo que acha que é fácil, vai ser fácil. Nunca briguei com ela ainda, pastor. Daqui a pouco a gente conversa. E para você também que tem 20, 30 anos de casado, 40 anos de casado, Deus tem uma direção maravilhosa para o seu casamento. Você que tem 25, 30, 40 anos, você que chegou aqui hoje, talvez seu casamento esteja quebrado, Deus tem uma direção maravilhosa. Só que aí, no texto bíblico e nas nossas vidas, vêm as más notícias. Por causa do pecado, nós transformamos tudo um inferno. Quando rejeitamos a presença de Deus. De novo, estou usando o termo teológico para inferno. A ausência de Deus. Se eu
digo, Deus, eu não preciso do Senhor, eu me ausento da presença divina dele e tudo vira um inferno. A pergunta lógica é, você achou que isso não iria danificar o casamento? Danificou todas as relações. Você achou que isso não iria danificar também o casamento? Atingiu o casamento também. E Gênesis 3 nos apresenta como que isso acontece, né? Agora sim a gente vai falar sobre os problemas. A instalação da crise conjugal pelo pecado. O início de toda a crise conjugal acontece quando o casal abandona o relacionamento com Deus. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Ali inicia um diálogo. Opa! Começa a se ouvir a voz de outra coisa que não é a voz de Deus. Então, quando o casal busca ouvir outras vozes, ao invés de buscar a voz de Deus, perceba que Eva dá ouvidos à serpente. Eva está dando ouvidos à serpente. E aí, né, sempre tem aquelas piadinhas, né? Olha lá, começou com a Eva, né? Só que se você olhar o texto bíblico com atenção, você vai perceber que Adão está ao lado dela, sem se posicionar, só deixando rolar aquela conversa maledicente. Isso faz com que ambos tomem decisões individuais, sem diálogo, sem o casal se conversar, sem reflexão, sem buscar a orientação de Deus. Eva acha o fruto atraente e come. Adão não impede a conversa e também come. Resultado, instalação da crise. Então, o que começou no início, instalou-se, porque houve tomada de decisões individuais. Crise tão grande que até hoje as pessoas fazem piadas com interpretações equivocadas sobre esse texto, tentando jogar a culpa em alguém, geralmente na Eva. Foi culpa da mulher, se a mulher não tivesse entrado na conversa, se ela não tivesse comido, né, a gente estava bem. Mas qual que é o problema aqui? Não é esse. O problema é quando não temos um diálogo sincero numa relação. A gente não consegue superar o egocentrismo que defende o meu, que sempre acha que o meu está certo, e o seu está errado. E aí começa a guerra no lar, porque você quer defender o seu, mas você não quer nem ouvir o do outro. E quando o casamento está assim, ou qualquer relação está assim, nunca se chega no nós. Nunca se chega no nós. Os casamentos estão um inferno, porque eles estão sendo desenvolvidos no eu, meu e quero. Não, eu pensei assim. Não, porque isso daqui é meu. Não, porque essa conta é minha. Essa conta é sua. Esse negócio de dividir conta dentro de um casamento, assim, é uma das coisas mais malucas que eu vejo no mundo atual. É o mesmo lar, gente. Nossa conta. A gente pode distribuir a maneira da nossa renda, quem vai poder acertar. Se eu entrego todo o dinheiro para você, você faz a contabilidade paga, se você entrega aqui. Mas nós investimos juntos, nós pagamos juntos. Aí depois você fica lendo aquele livrinho, casais inteligentes enriquecem juntos. Aí tem que ter alguém para falar uma verdade que está lá em Provérbios faz tempo. Enriquecer junto você quer, pagar conta você quer pagar sozinho, você nunca vai prosperar financeiramente aqui, mas fecha parênteses aqui que esse não é o tema, tá? Mas é esse negócio do eu, meu e quero, porque eu quero, é meu, é eu, ao invés de ser o nós, para onde nós vamos como casal? Daqui a 10 anos, onde nós estaremos? Daqui a 5 anos, o que nós teremos de nosso? E o que juntos nós queremos? Isso é casamento. Isso é desenhado por Deus. Como está o seu casamento hoje? Eu preciso te perguntar. O seu casamento está no eu ou está no nós? Essa é uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo. O que você está fazendo para desenvolver um processo de escuta atenta? O que você está fazendo para, de fato, você sentar numa cadeira e ouvir o que a sua esposa está tentando a dizer para você há 2, 3, 4, não meses, anos, e você ignora? O que você está planejando para, de fato, você completar a inadequação do seu marido? E santificar o teu lar? Como vocês estão caminhando? Individualmente
na mesma casa, no mesmo teto, mas cada um por si. A gente se encontra no final do dia só para jantar juntos e dormir. Ou vocês estão caminhando como um casal. Está na hora de você lavar essa roupa suja. Para restaurar o teu lar. Para restaurar o teu casamento. Para você viver essa dinâmica maravilhosa que Deus desenhou para a sua história. Em nome de Jesus, pare de trocar acusações, porque esse é o terceiro movimento da crise conjugal. É aqui quando se agrava tudo, né? Primeiro começou, depois se instalou e agora se agravou. Quando se agrava é quando um começa a falar do outro, né? Deus pergunta para Adão: Adão, você comeu da árvore, do fruto que eu proibi você comer? Gente, essa é uma pergunta objetiva e simples, que era só responder: comi ou não comi. Como que ele respondeu? Foi a mulher que tu me deste. Deus não perguntou isso. Deus vai e pergunta para a mulher: o que foi que você fez? A serpente que me enganou. Todo mundo justificando. A culpa não é de ninguém. Né? Quem tem filhos em casa sabe como é que funciona essa situação, né? Brinquedo espalhado, sei lá o quê, vai perguntar quem é que deixou isso daqui. É sempre daquele ser que está em todos os lares, mas a gente nunca enxerga. É o ninguém, né? Não foi ninguém, não foi ninguém. Não fui eu. Daí você tem que ficar procurando quem que é o ninguém. Né? A culpa nunca é de ninguém, nunca não fui eu. O casamento vira um inferno. Quando, ao invés de assumirmos as nossas responsabilidades, ao invés de nós refletirmos sobre as nossas ações, nos arrependermos dos nossos erros, a gente fica jogando a culpa no cônjuge. Mas também foi você. Mas também você chegou a essa hora. Mas também eu pedi para tirar o prato da pia. Mas também eu estou cansada de falar sobre isso. Mas também você. Além disso ser inútil, com o perdão da palavra, me desculpem, mas isso é burrice. Você trocar acusações. Vou explicar para você por que é burrice. Porque são dois que se tornaram um. Se você ofende a sua esposa, você está se ofendendo. Se você ofende o seu esposo, você está se ofendendo, porque são dois que se tornaram um. Não adianta trocar farpa, não adianta trocar acusação. Isso vai gerar mais dor, mais ferida, e não haverá resoluções de problemas. Quão distante você está do seu cônjuge hoje? Essa é a reflexão. Quando vocês discutem, agora especificamente aos casados, né? Que a gente discute, né? Eu nem vou perguntar se alguém não discute, porque se alguém levantar a mão e falar que não discute, eu vou responder e falar assim: você não vive um casamento. Então não vou fazer isso, né? Faz parte das discussões. Mas a pergunta que eu vou fazer é: quando você discute, sabe quando a sua esposa está falando? Vamos aqui, homens, olhem para mim, que agora eu vou pegar vocês, porque eu faço isso e me arrependo disso. Sabe quando ela está falando com você? E você está pensando, quem está na pole position? Sabe quando ela está falando para você e você fala assim: eu já sei o começo, então deixa ela falar. Sabe quando ela está falando brava já com você e você fala: é só pegar as 3 últimas frases e dizer que você... e repetir, e ela vai ficar mais doida com você? Ou pior, sabe quando ela está falando e você já está preparando a sua justificativa? Pare de fazer isso em nome de Cristo Jesus. Porque isso não é ouvir com atenção. Isso não é escutatório. Ouça o que ela tem a dizer. Mesmo que ela esteja confrontando os seus comportamentos, as suas ações. E reflita, não devolva. Não fale, tudo aquilo que você pensou ali rapidinho, a sua justificativa, guarda para você, escreve num papel, rasga, joga no lixo. Mas você não vai responder nada para ela. Você vai falar: obrigado, esposa, eu quero pensar sobre isso. Isso é ouvir a sua esposa. Isso é ouvir o cônjuge. Como está o seu casamento? Um verdadeiro inferno? Precisa, então, lavar a roupa suja. Eu vou dizer que eu concordo com o juiz Lindsay, que para a maioria das pessoas o casamento é uma instituição falida, é um verdadeiro inferno, é sim um arruinar de vidas, mas eu discordo totalmente dele e do pensamento pós-moderno e secular que invade agora as nossas vidas, de que o casamento não possa ser uma bênção. Ele pode e foi desenhado para ser uma alegria, e seguramente eu digo para vocês, é a jornada mais profunda
profunda, bela e incrível que pode acontecer entre duas pessoas. E digo mais, isso pode ser possível a todos que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É possível, está acessível em Cristo, e eu espero de coração que se há uma crise, seja ela grande ou pequena, no seu casamento hoje, o Espírito Santo esteja tocando o seu coração, para você lavar essa roupa suja e viver o que Deus tem para a sua família. O casamento bíblico, o casamento verdadeiro, o casamento sólido, o casamento perdoador, o casamento que restaura. Deixe-me te dar uma aplicação, e eu vou te dar apenas uma, do texto que nós lemos. Apenas o verso 25, que diz: o homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Não se trata apenas de uma nudez física, mas sim um desnudar-se da alma, um desnudar-se do eu, que é encontrado e completo no nós. Nenhum dos dois, nem Adão, nem Eva, era, antes do pecado, o centro da própria vida. A alma de Eva estava em Adão. E a alma de Adão estava em Eva. O que significava que eles não tinham absolutamente nada a esconder um do outro. A alma estava completamente desnuda diante do outro. Seus sentimentos, seus desejos, seus anseios, suas alegrias, eles conheciam e eram conhecidos na intimidade da alma. E mais, eles estavam também espiritualmente nus diante de Deus. Por isso que Deus depois pergunta: quem falou para vocês que vocês estavam nus? E por que se vestem agora? Ou seja, o casamento deles, o casamento instituído por Deus, a aliança deles estava centrada em Deus, no nós, Adão e Eva com Deus. Casamento é isso, aliança é a aliança entre duas pessoas com Deus. Eu e Júnia em Deus. Isso é o casamento, isso é a aliança. É assim que Deus desenhou as nossas alianças, para um desnudar-se da alma, um desnudar-se do casal com Deus. Aí você faz uma importante pergunta. Você deve estar pensando aí: pastor, mas com a entrada do pecado, a minha alma, ela ficou suja. A minha alma, ela tem falhas. Pastor, eu tenho erros. Pastor, eu tenho fraquezas. Eu tenho sombras. Eu tenho coisas das quais a minha alma sente vergonha. Como desnudar-se de tudo isso? É uma importante pergunta. Eu te entendo. Adão e Eva sentiram isso quando no capítulo 3, verso 7, eles rapidamente se cobrem com folhas de figueira. O ato de cobrir, de novo, não somente a nudez física, mas também a nudez da alma, porque agora a alma estava corrompida pelo pecado, é uma tentativa de se esconder. Nós tentamos nos esconder as nossas falhas, as nossas fraquezas, diante de Deus. É uma tentativa de esconder de Deus quem nós somos, é uma tentativa de esconder do nosso cônjuge. A gente tem um casamento de 5, 10, 15, 20, 30 anos, às vezes 40, e às vezes a gente ainda se pega tentando esconder alguma coisa do nosso cônjuge, tentando colocar alguma coisa por baixo do tapete. Eu vou fazer uma pergunta, e essa você pode responder aqui para mim, só para ver se a gente está alinhado na pesquisa. Dá para esconder de Deus e do cônjuge, sim ou não? Dá para esconder? Não. Não dá. Se você quer experimentar um casamento verdadeiro, honesto, maravilhoso, você precisa arriscar a desnudar a sua alma do jeito que ela está. E é risco. É risco. Agora, se você não sabe o que é amar, eu já te informo que amar sempre foi se arriscar. Sempre foi se arriscar. Arriscar é dizer quem você realmente é, com sinceridade, em amor e honestidade. E isso exige o ponto principal de um casamento:
boa comunicação. Tem muito casamento que é um inferno porque não tem comunicação. Amigos e amigas, invistam num tempo de qualidade com o seu cônjuge. Invistam. Invistam. Eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei que estratégia você vai conseguir elaborar. E assim, já para se você estiver pensando nas desculpas do porquê não dá. Porque às vezes seu cérebro já está, mas eu trabalho muito, porque as crianças, porque sei lá o quê. Não, você precisa investir um tempo de qualidade com o seu cônjuge. Crie alguma coisa. Pode ser um passeio no parque, pode ser um horário logo pela manhã, pode ser um encontro específico. Você precisa diariamente fazer isso, semanalmente fazer uma conversa mais profunda e, de preferência, mensalmente fazer algo especial que seja, sei lá, um jantar, alguma coisa diferente, para que você sempre esteja sustentando o seu casamento. Às vezes as pessoas brincam porque eu coloco lá no Instagram, assim, né, tradição da família, comer pastel sexta-feira ali na feira. Mas não pense que é uma tradição sem um porquê. É um acordo que a gente tem em família para a gente conversar na mesa, comendo pastel. É intenção, está na agenda. Conversem com atenção. Estou falando o óbvio, mas eu preciso dizer o óbvio para os casamentos. Sem celular, sem TV, não dá para ter uma conversa séria na sala com a TV ligada. Não dá para ter uma conversa séria na copa com o celular na mesa. Ninguém vai ouvir, ninguém vai olhar, ninguém vai escutar com atenção. Ouçam com o coração, não somente com os ouvidos, mas com o coração, o que o outro quer dizer, mesmo que isso confronte a sua ideia, o seu comportamento, e reflita que aquela pessoa que está dizendo isso para você, ela diz porque ela te ama, porque o dia que ela parar de dizer é porque talvez ela já não mais te ame. Mas se ela diz é porque ela te ama. Então ouça com atenção aquela pessoa tão preciosa para a sua vida que te conhece, e que às vezes está te falando alguma coisa séria, e que você não concorde, mas que você precisa ouvir, refletir, porque talvez você não concorde, mas talvez você esteja errado. E aí você precisa refletir e se arrepender. Perdoem. Perdoem. Recomecem. Sempre há tempo para recomeçar uma intimidade com a alma desnudada. Se você ficou por anos se escondendo, por anos se cobrindo com folhas de figueira, está na hora de você recomeçar, se arrepender, se perdoarem no casamento e desnudar a alma um do outro. E isso é possível através de Cristo Jesus. No capítulo 3:15, quando Deus estava falando com a serpente, ele disse: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Uma referência clara, uma profecia a respeito do Salvador, o descendente da mulher. Cristo Jesus, o verbo que se fez carne, nasceu de uma virgem, de uma mulher, e que através do sofrimento e da cruz, ele, Cristo Jesus, venceu a serpente, pisou, esmagou a cabeça da serpente, provendo a nossa reconciliação. Então aqui Deus já dá uma direção para Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz para te perdoar, para que você, perdoado, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa, de tantas crises que vocês passaram, para que vocês vivam agora de fato como nova criatura, vivam um casamento novo, uma novidade de vida no casamento, sendo ele restaurado por Deus. Pois assim diz o verso 21 do mesmo capítulo: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. A primeira tentativa de esconder foi humana, mas agora Deus está agindo, não para esconder, mas para restaurar. As cintas e as folhas de figueira era uma tentativa humana de esconder a vergonha e a culpa do pecado. O pecado estava instalado ali. Agora o Senhor dá novas roupas para que a vida deles e consequentemente, a dinâmica familiar deles fosse restaurada, e foi restaurada. A partir disso, uma nova criação, uma nova harmonia relacional foi estabelecida através do perdão que veio do Pai. Como? O texto bíblico está mostrando, pelo derramar do sangue de Cristo Jesus.
que para eles era promessa, para nós já é consumação. Para que Adão e Eva fossem vestidos de salvação, o próprio Deus sacrificou um cordeiro apontando para o sacrifício de Cristo Jesus, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Perceba que as roupas que Deus fez foram de pele. Um animal foi morto para que Adão e Eva fossem perdoados e revestidos com as vestes da salvação. Deus cobre o pecado, mas o preço é alto. Um cordeiro foi morto. Cristo Jesus morreu para nos salvar. Isso é graça, meus irmãos, isso é maravilhosa graça que transforma o nosso interior, que lava o nosso ser. E se o sangue de Cristo Jesus tem poder para lavar a minha alma, tem poder para perdoar o seu coração, o que te faz pensar que o sangue de Cristo Jesus não teria poder para restaurar o teu casamento? Tem. A partir da graça maravilhosa de Jesus, é hora de lavar roupa suja do seu casamento. Não para tornar um inferno doloroso, mas sim para tornar a realidade do céu, trazendo a presença de Cristo Jesus para você e sua família, pois Ele morreu para te cobrir de salvação. Ele morreu para te salvar, você e a sua casa. Amém?